Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Os irmãos podem sentar-se com a graça do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Rei. Aleluia. Som. Amados, nós estamos dando sequência na nossa série sobre o Eu Sou. Jesus traz para si uma revelação importante, uma revelação que é verdadeira e digna de toda aceitação e digna de toda atenção. Essa revelação é que lá em Êxodo, quando Moisés ele se vê perdido, o Senhor se revela para ele, para os judeus, para os israelitas, para os hebreus. É uma revelação muito grande aquilo que o Senhor fala para Moisés. Quando o Senhor fala a Moisés, manda Faraó deixar o meu povo ir. Moisés, entendendo de política, como filho adotivo da filha de Faraó, ele pergunta, mas eu vou em nome de quem? Ou seja, em que autoridade? Em outras palavras, quando eu falar isso, eu digo, quem me enviou? O Senhor vira para ele e fala, você vai dizer que o Eu Sou te enviou? Isso está lá em Êxodo 3, verso 14. O Eu Sou está te enviando. Essa virou a identidade de Deus. A identidade de Deus, ela é revelada, ela já era manifesta, amém? O povo que não entendia, claro, a gente não entende a revelação a menos que venha o conhecimento dela. E a Bíblia é a manifestação desse conhecimento da revelação de Deus. Por isso que hoje conseguimos compreender um pouco mais. Então, a identidade é revelada ali, quando o povo está cativo no Egito. E num outro momento, o Senhor torna a lembrar o povo. Agora não é mais no cativeiro egípcio, é no cativeiro, no contexto do cativeiro babilônico. É o segundo cativeiro daquele povo, aonde o Senhor fala através de Isaías e diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E a terceira vez que o Eu Sou volta a ser explicado é no Evangelho de João. Quando Jesus está falando com as autoridades religiosas da época e fala assim, no capítulo 8, no verso 58, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus ele fala isso, não é como quem diz, eu sou o carpinteiro, eu sou morador do Rio de Janeiro, eu sou um sobrevivente no Rio de Janeiro. Não é isso. Ele está trazendo para si a identidade da revelação máxima de quem Deus é. Em outras palavras, Jesus está falando assim, eu sou Deus. Mais do que um profeta, do que um mestre, mais do que o Messias, mais do que o Filho de Deus, eu sou Deus. O Deus que se revelou a Moisés, o Deus que se revelou a José, o Deus que se revelou a Isaac, a Jacó, a Isaac, a Abraão, este sou eu. Quando ele fala isso, ele traz um choque de realidade. Queridos, quando Jesus se apresenta, só existem duas opções. Ou você o aceita, ou você o rejeita. Amém? Não existe uma apatia em relação a Jesus. O que existe é a única e
e exclusivamente uma decisão que precisa ser tomada. E essa decisão, ela vai definir e decidir o futuro da nossa existência. E hoje, nós vamos continuar esse desenvolvimento, entendendo que Ele é o eu sou. Ele traz 7 pontos que vão definir a sua atuação e intervenção na história. Ele, em João, o Evangelho de João, ele traz esse desafio. O Evangelho de João não está para narrar as histórias vividas por Jesus. O Evangelho de João não narra aleatoriamente os milagres de Jesus. Tudo que João narra é com um propósito: mostrar e evidenciar que Jesus é Deus. Do capítulo 13 até o capítulo 17 é um discurso único, que é Jesus lá com os discípulos na última Páscoa, instruindo, dando direção, dando esperança. O Evangelho de João, ele não está preocupado em ser popular. João, quando escreve esse Evangelho, ele não está preocupado em ser aceito. Ele está preocupado em trazer a grande ruptura. Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Amém? Ele começa trazendo, a gente começa nessa série, trazendo a revelação do pão da vida. A revelação do pão da vida representa, significa que Jesus está dizendo: a humanidade tem uma necessidade, a humanidade tem fome, a humanidade precisa de alimento e eu sou a resposta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não simplesmente fui enviado igual o maná. O maná que eles vivenciaram, viveram lá no deserto, eles comiam hoje e tinham fome amanhã. Eu sou o pão vivo, e quem de mim se alimenta jamais terá fome. Porque Jesus, ele é suficiente. Jesus é a solução. Jesus, ele é o alimento. Não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais a família, não é Jesus mais a esposa, mais o marido, mais o emprego, é Jesus. Ele é o alimento, ele é a resposta. E hoje, dando continuidade, nós vamos tratar sobre a luz que ilumina todo o mundo. Primeiro ponto, essa realidade de quando Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quer dizer que o homem está em trevas, que o homem está em escuridão. Tem 3 tipos de trevas que nós vamos tratar nesse momento. Primeiro é a treva moral, a escuridão moral. Isaías, capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo como doce, e o doce por amargo. O que o profeta está dizendo? Existe no ser humano uma escuridão tão grande, tão assustadora, que eles pegam o que é errado e transformam no certo. Eles chegam à loucura de dizer: pode estar de dia, é noite. Pode estar de noite, é de dia. Eles chegam à loucura de dizer, de relatar sobre um fato, que o doce é doce. Eles vão falar que o doce é amargo e que o amargo é doce. Vamos trazer para os dias atuais. É loucura para o mundo. Eu estou me guardando para o casamento. Eu estou esperando no Senhor. Eu não vou me entregar a
até o altar. Porque eu fui chamado por Deus, eu fui eleito por Deus, eu fui separado por Deus. Para o mundo, isso está errado. Para o mundo, o adultério está tudo certo. Está tudo bem, é isso mesmo, tem que curtir. É isso mesmo, olha lá o que ela está fazendo contigo, olha lá o que ele está fazendo contigo. Vai lá atrás, sim, você merece ser feliz. Não é o que o mundo vai dizer? É dessa forma que o mundo vai tratar. O mundo vai dizer, olha, não, todos os amores são bem-vindos. Todo amor é válido. Não é isso que vão afirmar? Homem com homem, mulher com mulher. É abominação diante de Deus. Mas está tudo certo. O que importa é o homem ser feliz. Está tudo certo. O que importa é a felicidade. Ai dos que dizem, o certo está errado e o errado está certo. É abominável diante de Deus. E eles vão afirmando. O mundo vai chamar o pecado de liberdade. Liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quero fornicar, eu vou fornicar, tenho liberdade. E ainda usam Bíblia, né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5. Estão completamente equivocados. A liberdade em Cristo é a liberdade da escravidão do pecado. A liberdade em Jesus é quando o pecado ele bate a nossa porta e nós dominamos sobre ele. Quando nós não estamos libertos em Jesus, o pecado vem, a gente cede para o pecado. Esses são os que estão em trevas. A imoralidade vira amor. A rebeldia é autenticidade. O egoísmo é autocuidado. As trevas invertem os valores. As trevas mudam a nossa realidade. Segundo trevas espirituais, o homem não enxerga Deus. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem, naturalmente falando, o homem carnal sem Deus, sem Cristo, ele não compreende as coisas de Deus. Paulo vai tratar sobre isso em Coríntios. Ele não busca a Deus, ele não glorifica a Deus, ele não consegue enxergar que existe algo além dessa realidade. Ou seja, o homem é rebelde, o homem faz o que ele quer, o homem vive da maneira que quer, o ser humano ele vai tendo a sua existência, olha, eu vou, como falamos antes, viver para eu ser feliz, mas não se preocupa que existe um alguém que nós vamos prestar contas no dia do juízo. Você crendo ou não crendo. Você achando que Jesus é o que é, ou não é o que ele é. Você sendo ateu. Eu tenho um apelido carinhoso para os ateus, né? À toa. Você acreditando no que quiser, em Papai Noel, em Hello Kitty, que Deus é amor, que Deus não se ira, que Deus não é santo. Você pode acreditar no que você quiser, não importa. No dia do juízo, nós todos que viveram, todos que nasceram, hão de prestar contas diante dele. Todos estarão diante dele. Ignorar Deus é uma loucura, irmão. Ignorar Deus é uma insensatez muito grande. Romanos 3:11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem está em trevas, trevas morais, trevas espirituais, trevas existenciais. O homem não sabe quem é. O homem não entende a sua própria composição, Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. O homem sem Jesus é um homem, ser humano, um homem e a mulher, sem propósito, sem direção, sem esperança, sem sentido.
Antes de você se converter, como é que era? Era batendo cabeça, né? De um lado para o outro. Antes de você entregar a vida para Jesus, como é que era? O que eu vou fazer da vida? Era essa a preocupação máxima. Depois de Cristo, como é que é? Tem resposta para tudo? Não. Mas você sabe que você nasceu e existe para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. A tua vida passa a ter sentido. A tua vida passa a ter direção. Presta atenção, não é resposta para tudo, é direção. O certo é o certo. Isso que glorifica a Deus. Antes de uma decisão, eu vou orar, porque eu não quero viver simplesmente para o meu luxo, para o meu capricho, eu quero viver para glorificar a Deus. É isso. O homem sem Cristo está em trevas. Só que o homem que está em trevas, irmãos, ele não entende que está em trevas. Ele acha que enxerga. Ele acha que sabe. Ele acha que está tudo bem. Mateus 6:23. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. Você já conseguiu identificar que teve um momento da tua vida que você estava em trevas? Só que você só identifica quando a luz chega. A criança que nasce, como eu nasci, com problema de visão, ela não sabe que tem um problema de visão até botar o óculos. Parece que está tudo meio embaçado, parece TV antiga, que fica tudo cinza. Quando você coloca o óculos, eu me lembro quando eu coloquei, nossa, tudo limpinho. Eu enxergava o que a professora escrevia. Coisa maravilhosa. Não precisava ficar lá na frente, botando a cadeira para frente para poder ler, para poder enxergar. E na época eu só tinha 2 graus, 1,75, agora eu tenho 4, imagina a luta que é. Tem uns aí que tem 8, né? Aí o desafio é maior. A gente só consegue entender que está em trevas quando a luz chega e ilumina. João capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Jesus, ele traz essa declaração no contexto da festa dos tabernáculos. Festa esta, relatada lá em Levítico 23. Essa festa era para que o povo lembrasse da sua trajetória no deserto, depois de sair do Egito. No deserto, o povo viveu experiências únicas. Dentre essas experiências, quando estava de dia, é deserto, amém? Então é muito quente. Para tirar a força do calor, tinha uma coluna que os guiava de nuvem para lhes dar sombra, para que eles pudessem sobreviver. Só que o deserto ele tem um fenômeno de dia muito quente e à noite muito. À noite, em trevas, não tinha, como é que chama? Poste, né? Não tinha poste de luz. Então era trevas. E até um determinado horário, o povo continuava caminhando. E em toda a noite, muito frio. Eles precisavam ser guiados. Se de manhã tinha uma coluna de nuvem, à noite tinha uma coluna de fogo, que ia iluminando o caminho do povo, para que eles pudessem enxergar. No templo, na época de Jesus, quando eles comemoravam essa festa, eles colocavam candelabros no pátio do templo. E a tradição judaica vai dizer que esses candelabros, eles iluminavam tanto que dava para ver de toda a Judéia, de toda Israel, aquela luz chamava a atenção. No capítulo 7 de João, eles estão comemorando essa festa. No início do capítulo 8, Jesus está naquele embate entre a mulher adúltera e os fariseus que queriam apedrejá-la. Jesus, então, traz a libertação daquela mulher.
E no versículo 12, o primeiro versículo, depois desse fato, ele vai trazer a explicação do porquê ele fez o que ele fez. Resumidamente, essa mulher estava em trevas. A mulher adúltera, ela estava em trevas. Ela estava em morte. Só que eu cheguei e trouxe luz. Eu cheguei e trouxe solução. O que vocês estão comemorando aí no templo. Essas luzes que vocês estão vendo, essa luz não ilumina nada. Quem ilumina sou eu. Eu sou a luz do mundo. Não é lâmpada, não é candelabro, não é fogo, não é a coluna de fogo. Sou eu que ilumino. Eu sou a luz do mundo. Eu que dou a direção. Jesus ser a luz significa que ele revela a Deus. João 1,18, ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que é Jesus, é quem o revelou. Irmãos, acredite, muitas religiões, para não dizer todas, vão relativizar a verdade, vão relativizar quem Deus é, ao ponto de algumas pessoas falarem, não, a minha visão de Deus é Buda, a minha visão de Deus é o da Índia, a minha visão de Deus é o Deus católico, é o Deus dos testemunhas de Jeová, é tudo um Deus só. A gente só tem visões diferentes de quem Deus é. Irmãos, eu sou preto, eu não sou branco. Eu estou ficando careca, eu não tenho cabelo liso. Eu sou uma coisa só. Não dá para você ter uma visão de quem eu sou, a irmã tem uma outra visão, o irmão tem uma outra visão, a irmã tem uma outra visão de quem o pastor é. O pastor é dessa forma, ponto. Não dá para ter várias visões de Deus. Deus é um só. Deus é definido de uma forma só. E não dá para ir até Deus se não for através de Jesus. Ele é o eu sou. Ele revela Deus. Ele explica Deus. Ele manifesta Deus. Ele manifesta o poder de Deus. É Ele. Ele, Hebreus 1,3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É Deus. Jesus revela quem Deus é. Não tem como conhecer a Deus se não for através de Jesus. Eu e o Pai somos um. Jesus ser a luz do mundo significa que ele revela o pecado. João 3,20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras, aferidas, serem julgadas, serem vistas as suas obras. A luz, ela expõe. A luz, ela denuncia. A luz revela aquilo que está escondido. Eu pequei, mas ninguém viu. Eu fiz, mas ninguém sabe. Eu enganei o pastor. E me enganar é mole. Enganar pai, marido, esposa é fácil. Ninguém nunca conseguiu escapar dos olhos de Deus. Quando Jesus se revela como luz, é isso que ele está dizendo. Eu vim para expor. Eu vim para mostrar o que você é. Eu vim para mostrar o que você fez. Por quê? Jesus quer jogar na nossa cara. Jesus, ele quer mostrar o quanto a gente é ruim, sim, porque a gente se superestima. Os fariseus eram assim. Quando Jesus fala, olha, arrependa-se do seu pecado. Ué, que pecado? Não tem pecado. Eu não erro, eu sou bom. Eu ajudo os pobres. Não, eu sou bom, eu sou legal. Eu faço bem por aí. Ajudo as pessoas, está tudo certo. Eu pago minhas contas em dias. Eu pago todos os meus impostos. Eu não roubo, eu não defraudo ninguém. Está tudo certo.
Tem certeza? Idolatria. Não, eu não adoro imagem. Mas e o futebol, não idolatra, não? Mas e o político, não idolatra, não? Não, mas veja bem. Pecou. Cometeu um pecado, já somos transgressores de toda a lei. É o que Tiago diz. Jesus veio para trazer essa realidade. É por isso, irmãos, que no andar da nossa conversão, quando a gente está se convertendo, nem sempre é bom, nem sempre é gostoso, nem sempre é legal. Porque a gente vai sendo confrontado com a verdade. A gente vai sendo confrontado com o nosso erro. Olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha onde eu fui, olha o que eu pensei. A gente vai começando a ter noção da nossa podridão. A luz vai iluminando. Você imagina uma casa podre, suja, que ninguém limpa há mais de 10 anos, cheio de ratos, cheio de barata, a luz vem e, Senhor, que é isso? Que podridão é essa? É isso que a luz faz. Ela expõe o teu interior, ela expõe o teu coração, ela expõe a tua carnalidade. Só que, graças a Deus, ela não está aqui só para expor. Olha o que Jesus falou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz revela o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é luz para o meu caminho. Salmo 19, 105. João 14, 6, vamos pregar isso também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele não só ilumina o caminho, ele é o próprio caminho. Ele pega na nossa mão e fala, vamos. Ele nos limpa com a sua palavra, que é a água. Maridos, Efésios 5, amai as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, purificando-a pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Está podre, mais de 10 anos, 20 anos, 50 anos, sem ninguém limpar meu coração. Não tem problema, a luz ilumina e a água limpa. Louvado seja Deus. E traz a vida. João 1:1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele. É nele. É em Jesus. É no Cristo, é no Messias, é no Filho de Deus, é no eu sou. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A vida está em Jesus. É só nele. A luz não é só para a gente enxergar melhor. A luz é para nos dar vida. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Ele é a luz que o mundo precisa. A luz expõe, mas ela transforma. A gente leu isso no capítulo 8, no discorrer do capítulo, que Jesus vai trazer essa identificação de quem ele é. No capítulo 9 tem um dos 7 milagres que João narra, que é o milagre do cego de nascença. Jesus fala, perguntam a ele, né? Quem pecou? Ele ou os seus pais para que estivessem assim? Nem toda enfermidade que vem
é uma condenação, é um castigo, mas é para revelar e manifestar a glória de Deus, que foi o caso do cego de nascença. O Senhor se revela, vai até ele, opera o milagre, e ele passa a ver, porque é isso que a luz faz. Ela nos faz enxergar o que nós somos. Só que não para aí. Jesus é o caminho, ele nos pega na nossa mão e nos leva, nos dá vida. Só que nós temos que ter uma atitude correta. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é que vai ter a luz da vida? É quem segue. É quem é discípulo. É quem é servo. É quem ama a Jesus. É quem guarda os mandamentos. É quem anda em santidade. É quem se arrependeu. É necessário segui-lo. Não, sim, eu creio em Jesus, porque tem essa turma também, né? Eu creio, eu oro todo dia, oro. Não, Jesus me ama, Jesus me abençoa muito. Eu tenho um amigo que fala isso. Jesus me abençoa muito, me abençoa muito. Abençoa como? Trabalho, cliente, é. Então, porque você está prosperando, que Deus te ama muito, é. Vai lá no Congresso Nacional para tu ver o tanto de homem de Deus prosperando lá. A prosperidade, ela não quer dizer se Deus nos ama ou não. Tem uma bênção que é inegociável, que está lá revelada em Efésios 1, que são as bênçãos nas regiões celestiais. Se chama salvação. Essa bênção é única. Hoje, se nós morrermos, amanhã, que seja, a salvação é uma só. Se nós morrermos, estamos com Jesus. Você tem noção da preciosidade que é essa afirmação? Se nós morrermos, estamos com Cristo. É o maior de todos os presentes. É a vida. E a vida é a luz dos homens. Lucas 9, 23 dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue todo dia e tome a sua cruz e me siga. É necessário ter obediência. É necessário ter dedicação. Amém? Portanto, caminhe hoje, amanhã e sempre. Sem recuar, sem pestanejar, sem parar. Passando por todos os desafios, a gente tem que dar mais valor a Jesus. Bartimeu, ou melhor, o filho de Bartimeu, o cego, né? Ele estava lá à beira do caminho e ele ouve falar que Jesus está passando. E ele grita. Qual é o grito dele? Jesus, filho de Davi. Era um grito de quem conhecia as profecias. Que lembrou lá de 2 Samuel 7, viria o reino eterno. Viria da linhagem de Davi. Ele, opa, esse daí é o Messias. E o Messias, ele é descendente de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava à margem. Ele era cego, ele era mendigo. Ele era esquecido. Ele vivia em trevas. Literalmente. Ele não via nada. Ele nunca tinha visto o rosto da mãe, nunca tinha visto o pôr do sol, nunca tinha visto luz. Mas ele ouve, ó, a fé vem pelo ouvir. Ele ouve, Jesus está passando. Ele ouve, não vou perder essa oportunidade. Ele grita, ele dá o brado. Jesus, ele para, chama o cego. Ele cura ele. E a primeira visão do cego é Jesus. A gente precisa valorizar mais o nosso médico e o poder dele. Ele tem a luz para trazer à tona tudo o que está em trevas. João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Tem dois tipos de pessoas, e encerramos aqui. Os que amam as trevas, esses fogem da luz, se escondem porque suas obras são más e preferem a escuridão. E tem os que vêm para a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3:21. Aqueles que amam a luz se aproximam de Jesus. Por quê? A gente não tem medo de ser exposto. A gente já é exposto diante de Deus e é a opinião dele que vale. Porque quem vai me salvar ou condenar a ele? A gente sabe que a luz não veio para destruir, mas veio para trazer vida e vida em abundância. Amém?